Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, né? Nós estamos trabalhando hoje o nosso livrinho de português. Vocês irão abrir na página 105 e nós vamos falar um pouquinho sobre fábula. O que é fábula, né? Fábulas são histórias contadas que os personagens, eles são animais, mas têm ações como se fossem seres humanos. As fábulas vêm para nos trazer ensinamentos. Nesta página do livro aqui 105, nós temos aqui a cigarra e a formiga. É uma fábula, né? Eu vou ler para vocês. Era verão. A formiga carregava suas folhas e seus alimentos de um lado para o outro, enquanto a cigarra, caçoando dela, passava os dias cantando e se divertindo. Mas não tardou e o inverno chegou. A cigarra, faminta, com frio, foi pedir alimento à formiga, que lhe disse assim: por que é que você não trabalhou no verão e guardou comida para o inverno? Eu não fiquei à toa, não. Criei as minhas doces melodias. Respondeu a cigarra, ao que a formiga logo acrescentou: ah, você flauteou no verão, agora dance no inverno. A fábula mostra que é preciso pensar no dia de amanhã para não se arrepender depois. Observe. Essa fábula é o que? Da cigarra e a formiga. A formiga, ela trabalha o verão todo carregando alimentos e folhas e fazendo a sua casinha ali, deixando cheia, recheada de alimentos. Porque quando chega o inverno, ela não trabalha. Ela vai comer daquilo que ela juntou, porque se ela ficar trabalhando durante o inverno, ela vai morrer. E a cigarra, o que ela fez durante o verão? Ela simplesmente caçoou da formiga que estava trabalhando o tempo todo e ela cantava sem parar. Quando chegou o inverno, a cigarra não tinha alimentos para comer, né? E ela foi atrás da formiga. E a formiga perguntou para ela: por que você não trabalhou durante o verão? Ela falou: eu trabalhei sim, eu fiquei fazendo as minhas melodias. Mas a verdade é que ela não trabalhou. O que essa fábula traz de ensinamento para nós, seres humanos? Que precisamos pensar no dia de amanhã, né? Não devemos pensar só no hoje. Amanhã também é preciso pensarmos, porque é um novo dia, né? Vamos à página 106? Lendo de outro jeito. Junta-se a mais dois colegas para ler em voz alta o texto. A cigarra e a formiga. Criança, como você está em casa, leia em casa, oralmente, em voz alta, o texto da cigarra e a formiga, tá bom? Aqui manda ler com duas pessoas, mas você pode ler simplesmente sozinho. O estudo do texto. A fábula. A cigarra e a formiga é semelhante à história que você havia imaginado antes de realizar a leitura? Ligue o nome de cada personagem ao que ele fazia no início. A cigarra trabalhava, se divertia, carregava alimentos, cantava ou caçoava da formiga. Você vai ligar aí o que a cigarra fazia. E a formiga, ela trabalhava, ela se divertia, ela carregava folhas e alimentos, ela cantava ou ela caçoava da formiga. Ligue corretamente de acordo com o texto anterior. Marque um X na alternativa que indica por que a formiga não quis ajudar a cigarra. Por que será que a formiga não quis ajudar a cigarra? Porque a formiga não gostou das suas doces melodias criadas pela cigarra? Porque a formiga não achou certo ter trabalhado durante o verão enquanto a cigarra folgava, quer dizer, não fazia nada. Porque a formiga não tinha alimento suficiente para repartir com a cigarra? Por que você acha que a formiga não quis ajudar a cigarra, hein? Lá no texto a gente entende por que a formiga não quis ajudar a cigarra. E é uma dessas opções aqui, então você marque, por favor, corretamente. Vamos à próxima página? Número 4. Leia a seguir alguns comportamentos da cigarra e da formiga apresentados na história. Formiga e cigarra falam, sim, na história, né? Será que a formiga e a cigarra falam? Formiga carrega folhas, cigarra sente fome, cigarra pede ajuda e cigarra canta. Agora, separe essas informações entre um comportamento próprio de cada espécie e que só
poderia aparecer em uma história. Então, o que é que vai ser feito aqui no número 4? Aqui nessa listagem, você vai colocar o comportamento próprio da espécie. E aqui, o comportamento que poderia aparecer em uma história. Então, qual é o comportamento próprio da formiga? A formiga realmente trabalha? Realmente ela carrega folhas e comida? Né? A formiga realmente conversa na vida real? Ou só em histórias? Aí você vai colocar, né? A cigarra pede ajuda? Na vida real, a cigarra lá vai pedir ajuda para a formiga ou só na história? Né? A cigarra realmente canta ou só na história que ela canta? A cigarra realmente sente fome ou só na história que ela sente fome? Então, você vai colocar aí o que realmente o animal, né, aparece as características dos seus comportamentos e o que foi contado na história. Porque na história da fábula, os animais, eles têm comportamentos parecidos com os dos seres humanos. Então, você vai separar aí o que é o comportamento real do animal e o que é o comportamento que aparece na história, né? Que podemos colocar em uma história. Quinto, toda fábula traz uma moral. Isto é, um exemplo de vida, né? Um ensinamento. Algumas vezes, essa moral é apresentada no final do texto por meio de uma frase. Sublinhe. Quer dizer, faz uma linha embaixo, viu? Na página 105, o trecho que expressa a moral da história. Então, você vai voltar aqui na página 105, vai pegar o seu lápis de escrever e vai aonde mostra a moral da história e vai sublinhar, vai fazer um risco embaixo da frase, ok? Vamos lá. Por que podemos aprender de diferentes maneiras? Como é possível compartilhar novos ensinamentos com os amigos? É verdade, nós podemos aprender de diversas maneiras. Com a fábula, nós estamos aprendendo, não é verdade? Explique com suas palavras o significado de moral da história. O que você, criança, acha que é o significado moral da história? Será que moral da história é um ensinamento que vamos aprender? Será que moral da história define o que o texto quis contar? Será que moral da história é uma outra coisa? Explique aí com as suas palavras o que é realmente moral da história. Marque um X na alternativa que indica para que uma fábula é criada. Para que se criam fábulas? Vamos marcar um X na resposta correta? Para narrar um acontecimento real. Será que fábula é um acontecimento real ou é um acontecimento contado em uma história? Narrar uma história engraçada. Toda fábula é engraçada ou não? Narrar uma história que transmite um ensinamento. As fábulas, elas são narradas para que transmitam ensinamentos a gente, né? Marque um X na resposta corretinha, crianças. 8. Substitua as imagens por seus nomes e descubra o título de outras fábulas. Aqui nós temos a letra A, temos algumas vogais, né? E temos algumas imagens. Essas imagens irão formar o quê? Uma frase, que são títulos de outras fábulas. Por exemplo, nós temos imagem de uma raposa. E depois nós temos Iá e temos a imagem de quê? De um cacho de uvas. Então, você tem que descobrir qual é o título dessa fábula. Aí nós temos um leão, e depois nós temos um ratinho. Nós temos aí uma lebre, depois uma tartaruga. Então, você vai escrever embaixo o título de cada fábula mostrado de acordo com os desenhos, ok? No 9, converse em casa com seus pais sobre os títulos acima que têm em comum. Se vocês conhecerem algumas dessas histórias contadas por sua família, compartilhe entre vocês. Então, será que você conhece alguma dessas histórias? Né? Você pode conversar em casa com seus pais. Fabulista Esopo e Jean de La Fontaine. Este aqui é um escritor, né? Um pai das fábulas. Alguém que criou muitas e muitas fábulas. Entendeu? Essas pequenas histórias foram por meio que ele teria contado para fazer as pessoas refletirem sobre suas atitudes e comportamentos. Usar animais no lugar de pessoas era a forma de não correr o risco de ser castigado por falar mal dos poderosos naquele tempo. Então, ele viveu há muitos anos atrás e ele contava as fábulas por meio de animais para não usar o nome de pessoas, porque talvez ou com certeza ele sofreria um castigo. Muito tempo depois, Jean de La Fontaine, um escritor francês, quer dizer, ele era da França, né? Nasceu na França,
Ele viveu no século 17, depois de Cristo. Então, ele viveu muitos anos atrás, ó. Depois de Cristo, ele veio no século 17. Recontou e adaptou as fábulas atribuídas a Esopo. As fábulas de La Fontaine são escritas em versos, né? Aqui temos imagem de La Fontaine. Isso aqui ficou para mais enriquecer o nosso conhecimento, ok? Beijinho e até a próxima atividade de hoje.